Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje o assunto é a parceria entre FURB e UFSC para a instalação de cursos públicos em Blumenau. Eu recomeço a nossa conversa com o professor Clóvis. Na semana passada houve uma plenária do comitê e o que ficou decidido nessa plenária, professor Clóvis? Nesta plenária, aliás, bastante prestigiada pela comunidade acadêmica, os estudantes, os professores, os técnicos administrativos e a comunidade regional, a representação externa, nós basicamente tivemos 4 deliberações, entre as quais as seguintes: a divulgação, a publicização desse esboço do termo de cooperação que a Universidade Federal de Santa Catarina apresentou ao Ministério da Educação e ao qual o Ministério da Educação deu parecer positivo, dizendo que não havia óbice legal. A divulgação da nossa carta aberta, na qual nós nos manifestamos a respeito desse documento, dizendo que, manifestando a nossa insatisfação e nosso descontentamento, pedindo a retomada do diálogo e nos colocando à disposição para participarmos desse processo. Também decidimos reforçar, reiterar a necessidade de um parecer jurídico externo para dar amparo legal ao processo político, porque em todas as instâncias o argumento que a gente ouve é que não, juridicamente não é possível fazer o que nós estamos reivindicando. Só que nós já estamos aqui. Há vários exemplos de que é possível. E há muitos colegas nossos da área do direito que nos dão esse amparo, estão junto com a gente dizendo que é possível seguir adiante dentro dessa linha que nós definimos. Portanto, nós entendemos que esse parecer jurídico externo é fundamental para dar amparo a esse processo legal que nós estamos, a esse processo político que nós estamos encaminhando. Finalmente, decidimos apresentar uma carta aberta também à comunidade da Universidade Federal de Santa Catarina para que eles tenham conhecimento, a comunidade, os professores, os estudantes, os técnicos administrativos, para que eles se aprofundem a respeito dessa nossa reivindicação, dessa nossa luta histórica. E como último encaminhamento daquela nossa plenária, a realização de uma nova reunião esta semana para deflagrarmos um processo que definimos como de vigília cívica, de mobilização, para eventualmente voltarmos às ruas em marcha, reivindicando que o governo federal nos ouça nesse nosso pleito pela instalação da terceira Universidade Federal de Santa Catarina a partir da FURB, considerando seus estudantes, seus professores, técnicos administrativos e o seu patrimônio. Portanto, esse é o conjunto de encaminhamentos que nós tivemos na nossa última reunião. Professor Jorge, qual a avaliação e qual a repercussão aí desse encontro, dessa plenária, da semana passada? Bom, a plenária refletiu todo o debate que se fez com, primeiro, um mínimo de informação, depois, com as informações disponíveis que foram colocadas lá, e o professor Clóvis já apresentou, e depois, no momento posterior a esta plenária, nós ouvimos várias manifestações de concordância com a maneira como o comitê está conduzindo, inclusive se dirigindo à comunidade, porque é a única entidade que o faz diretamente, aliás, como estamos aqui hoje fazendo, dizendo, está assim a negociação, vai bem, vai mal, estamos frustrados, estamos esperançosos, achamos que temos que haver mais diálogo, achamos que tem que haver mais mobilização. Por quê? Porque nós estamos na linha de frente captando os anseios da comunidade e as pessoas veem no comitê, de fato, um órgão que procura, nesta luta, representar os interesses legítimos dessa comunidade. E a gente ouve pessoas de vários segmentos, não só da universidade, não estamos falando de estudante, professor, administrativo. Nós temos contato com setores distintos da comunidade e eles colocam, não, realmente, o negócio está demorado, falta mais atenção a essa região, é preciso ouvir o que essa região tem como necessidade, o que ela construiu, o que precisa ser incorporado. Uma universidade federal, não tem dúvida, vai impulsionar muito essa região. E as pessoas têm consciência disso. Por isso que é uma das grandes reivindicações da região. A outra agora, inclusive, está sendo atendida parcialmente, a duplicação da BR-470. Uma outra ainda, que é a da Foz do Vale do Itajaí, que é a ampliação do porto
lá em Itajaí, está sendo feita, inclusive com corredores, inclusive na parte norte, já no Porto de Navegantes. No Alto Vale continua a reivindicação para chegar a duplicação lá, mas esta reivindicação específica é de uma outra área, uma área educacional, científica, cultural, que tem um impacto dispersivo, né, sobre toda a sociedade. Esta é uma reivindicação que as pessoas estão percebendo que tem uma projeção de futuro muito grande, que exige muitos investimentos, e é por isso que nós estamos apelando ao governo federal, ao Estado brasileiro, para assumir e impulsionar isso, como de fato no passado, lá no início da história de Blumenau, né, depois da grande enchente, logo após a instalação dos primeiros colonos, quando a colônia estava destruída, quebrada, o Dr. Blumenau foi ao Rio de Janeiro, falou com o imperador o contratou como ser um gestor público, pagou as dívidas dessa colônia e a impulsionou a ponto de ser a pujança que tem hoje. Quer dizer, a relação do Estado brasileiro com essa região é antiga e que é preciso, por vezes, olhar para trás para reavivar e compreender a importância do poder público, né? Agora já não é mais império, é república, uma atualização histórica nisso, para que a nossa universidade, a nossa região, tenha maior inserção ainda no seio da nação, contribuindo para o desenvolvimento coletivo. Professor Clóvis, a UFSC apresentou, né, fez uma proposta e tal da parceria. Exatamente o que a UFSC apresentou e que o comitê aí não acatou e está se mobilizando? Na realidade, é preciso compreender que o que a UFSC apresentou é um esboço, não é um termo de cooperação. Ele é uma primeira versão, uma primeira aproximação ao tema, então tem que haver essa contextualização. Porém, o fato é que, já nessa arrancada, ele coloca questões, ainda que preliminares e de um primeiro contato, que já demonstram uma dificuldade em atender o que a gente reivindica. E o que nós reivindicamos? Que essa parceria, que pode vir a redundar nessa terceira Universidade Federal de Santa Catarina, desde o princípio, ela contemple as teses do movimento. E o que nós queremos dizer com isso? Transferência de estudantes, cessão dos servidores, temporária, e a cessão do patrimônio. E esse documento, esse esboço que está aqui colocado, ele não contempla isso. Ele não deixa claro qual é a situação futura dos estudantes, porque é um curso da UFSC que vai ser ministrado nas instalações da FURB, segundo a proposta. Não sabemos o curso. E se for um curso que nós já temos aqui, qualquer que seja ele, os nossos estudantes vão poder pedir transferência para esse curso? O documento não diz. Certo? Ele também coloca algumas condições no que se refere aos professores, que não ficam claras, como é que vai se dar esse processo. Ele admite a cessão, mas não deixa claro como é que é esse processo, quem vai pagar esses professores, porque no caso de haver a cessão, quem tem que pagar é o governo federal, que tem que fazer o repasse para que a FURB faça o pagamento, porque os servidores continuarão sendo servidores públicos municipais como somos hoje, funcionários públicos concursados, né? Então, esses elementos todos não estão contemplados. E no caso dos técnicos administrativos, ele deixa muito claro aqui que os técnicos administrativos continuam sendo de responsabilidade da FURB, que vai arcar com toda a remuneração dos servidores. Portanto, essa proposta de parceria, ainda que seja um esboço preliminar, que seja uma primeira conversa, um primeiro contato, ela já coloca algumas questões que nós visualizamos como um óbice, um obstáculo ao prosseguimento do diálogo nesses termos, porque nós não vimos atendidas aqui as nossas reivindicações. Eu gostaria de sublinhar um aspecto que o professor Clóvis referiu, essa questão da cessão temporária de servidores. Por que esse termo? Porque os servidores da FURB são servidores do município de Blumenau. E eles continuarão, na nossa proposta, continuarão sendo servidores do município de Blumenau. Eles não vão entrar num trem da alegria. Nós estamos defendendo a manutenção dos direitos e não a conquista de outros direitos sem passar pelos trâmites legais. Isso faz com que haja transparência e esteja amparado já em processos legais e até já em outros exemplos, como nós mencionamos aqui. Professor Clóvis, então a gente está chegando ao final da nossa conversa. Qual é a expectativa? O que o comitê prevê? Qual a... Nós acreditamos na força do diálogo.
Nós acreditamos que seja possível relançar o diálogo, retomar as negociações, contemplando as nossas reivindicações, e para isso conclamamos toda a cidadania regional a se envolver nas atividades do movimento, nas atividades do comitê, pressionar a nossa representação política para que esse processo avance numa direção que respeite a história do movimento e respeite a história da FURB. Nós queremos uma FURB federal aqui para quê? Queremos uma FURB federal aqui para fazer mais, para incluir, e para incluir aqueles que hoje querem estudar na FURB e não têm condições de pagar. É um movimento inclusivo, o movimento da FURB federal, e não um movimento excludente ou exclusivo. Toda vez que tiver que esclarecer alguma coisa a respeito desse tema, a gente vai voltar aqui no Cidadania, com certeza, para que toda a comunidade fique sabendo o que está acontecendo. Bom, chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer a presença, dos professores Clóvis Reis, Jorge Gustavo Barbosa de Oliveira, ambos integrantes do Comitê Pró-Federalização, e eles falaram sobre as negociações de parceria entre UFSC e FURB para a instalação de cursos públicos em Blumenau. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da noite, com reprise quinta-feira também às 10 horas da noite, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana.